Sou professor de Sociologia e hoje nós vamos trabalhar com a temática socialização. Então, socialização é a construção das relações do indivíduo com a sociedade. Veja bem, aqui eu tenho minha Maria Eduarda. Filma aqui, Edileuza. Aqui eu tenho minha Maria Eduarda, apenas com 5 meses de vida. Então, a Maria Eduarda ainda não socializou, ela ainda não teve o contato com outros agentes, ela ainda não consegue sozinha se interagir. Se ela não consegue sozinha se interagir com outras pessoas, ela ainda não faz parte do processo de socialização. Ainda não está socializada. Então a socialização é o processo no qual os indivíduos passam a se interagir com outros indivíduos. Veja bem, acredito eu eu tenho certeza que aconteceu comigo e tenho certeza que já aconteceu com vocês. Já aconteceu com vocês de chegar em um ambiente e você se sentir que aquele lugar não te pertence, ou você ter a sensação de que você não tem intimidade para conduzir aquele espaço? Então, dentro desse processo de socialização, a pessoa se sente incapaz de estar naquele ambiente, né? Então, dentro do processo de socialização, é necessário que o indivíduo vá construindo esse processo aos poucos. Então, o primeiro grupo que o indivíduo vai se socializar é o grupo primário, que é a família. Então, é a família que vai ensinar à criança as relações de afeto, né? O primeiro comportamento social. Então, veja bem, quem é que diz a um indivíduo que ele não pode andar pelado na rua? Quem é que diz a um indivíduo que ele tem que cortar o seu cabelo? Então, essas relações, elas são ensinadas pela família, né? Os primeiros comportamentos sociais, eles são inseridos pela família. Tanto é que quando você ouve uma criança falar um palavrão, a primeira coisa que te vem na mente é falar: uai, você não tem pai não, menino? Tu não tem mãe não, menino, para te ensinar os bons costumes? Então, a família vai ensinar as relações de afeto, os primeiros comportamentos sociais, vai introduzir as primeiras instituições. Então é a família que vai levar primeiro a criança a um espaço fora da sua casa. Então a Maria Eduarda agora ela está vivendo só aqui no nosso núcleo familiar. Na família, né? O meu pai, minha mãe, os avós, né? Então ela só está no núcleo familiar. Mas é a família, o grupo primário, que vai introduzir a pessoa nas outras instituições, como é o caso da igreja, da escola posteriormente, né? E aqui nós temos os grupos secundários. Quem que são os grupos secundários? É a igreja, o trabalho, a escola. Então, os grupos secundários são aqueles grupos que estão além da família. Então, o grupo primário é o grupo no qual a família tem o contato, aquela relação familiar. O grupo secundário é aquele grupo que está extra à família, como é o caso da igreja, é o caso da escola, é o caso do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, eu tenho certeza que você se lembra da primeira vez que você trabalhou na vida. Eu tenho certeza que quando você chegou ali no supermercado, na loja, na fábrica, você não sabia como agir. Com o passar do tempo, você aprendeu a se comportar com as pessoas. Você aprendeu a vender o produto, você aprendeu a se interagir com outras pessoas, aprendeu a interagir no ambiente de trabalho. Então esse é o processo de socialização. É um processo que é construído dia após dia. Então, a partir do momento que você sai do grupo familiar, que você entra no grupo secundário, você vai estar participando dos grupos sociais. Então, esses grupos sociais, eles vão se interagir ao longo da nossa vida. Então, todo mundo precisa de ir à igreja, todo mundo precisa de estudar, todo mundo precisa de lazer, todo mundo precisa de participar do ambiente de trabalho. Então, essa interação nos diversos ambientes vai formar os chamados grupos sociais nos quais nós vamos viver. Qual que é a importância da escola? Então, a escola, no processo de socialização, ela impõe disciplina, ela ensina o conteúdo, ela ensina as regras da sociedade, o contato com a alteridade. Então, veja bem, algumas normas de conduta social são impostas pela escola. Quem foi que ensinou a criança
a sentar um atrás do outro, a obedecer a vez de ir ao banheiro, ficar em fila para o lanche, respeitar o colega no ambiente escolar, não causar briga, né? Então, essas normas são introduzidas pela escola. E esse conteúdo de vivência vai ser introduzido também pelo ambiente escolar. Então, nesse processo, nós vamos produzir o chamado aprendizado. O que é o aprendizado? É o indivíduo aprender a viver em sociedade. Então, assim como eu mostrei a Maria Eduarda no início do vídeo, ela ainda não sabe viver em sociedade. Um dia desses, minha esposa até comentou o seguinte: se a gente jogar a Maria Eduarda debaixo de uma árvore, ela morre lá sem nem sequer andar. Porque ela não sabe gritar, não sabe pedir água, não sabe se movimentar. Então, nesse processo, ela ainda não se socializou, né? Então, esse processo é que vai construir a chamada socialização, que é a interação dos indivíduos em meio social. Então, o aprendizado é aprender a viver em sociedade, e nós vamos ter os agentes socializadores, que são aqueles que vão ensinar a pessoa a se socializar. O trabalho, a escola, a família, os amigos. Eu tenho certeza que você se lembra quando você tinha 10, 11 anos, você tinha vergonha de algumas coisas. Às vezes você tinha vergonha de arrumar uma namorada, às vezes você tinha vergonha de conversar com certas pessoas, às vezes você tinha vergonha, por exemplo, de entrar em certos estabelecimentos. Então a sua socialização ainda não estava concluída. E vale ressaltar nesse processo também uma outra questão. As pessoas precisam das outras pessoas para se socializar? Sim. Caso uma criança nasça e cresça longe das pessoas, essa criança não vai se socializar. Ele não vai saber se comportar em sociedade. Então, as pessoas precisam de outras pessoas para se socializar. Se eu, desde pequeno, vivo excluso do contato social, das regras da sociedade, eu não vou me socializar. Eu não vou me comportar enquanto pessoa. Então, o nosso comportamento enquanto pessoa depende do contato com outras pessoas. Se você, ao longo de toda a vida, você não tiver contato com outras pessoas, provavelmente você não saberá viver em sociedade. Você não vai desenvolver a sua língua, você não vai desenvolver a habilidade de conversa, de diálogo. Então, são processos esses que se desenvolvem a partir das relações sociais. Um forte abraço. Era mais ou menos isso que eu queria deixar claro para vocês. Então, a socialização é o processo de interação entre os indivíduos que se desenvolve a partir da forma primária e posteriormente da forma secundária. E aí nós temos a importância das instituições que levam o indivíduo a produzir a chamada socialização. Era isso daí. Valeu. Ok?